Mosteiro da Santa Cruz, as missas são realizadas em latim. Toda a divisão do tempo durante o dia tem origem nos monastérios da Idade Média. A rotina dos monges tem início às 3h30 da madrugada, as matinas, seguidas do Lectio Divina. Às 6 horas, as laudes, seguidas de oração mental. Às 7 horas, o café da manhã. Às 7h30, a prima, seguida de aulas. Às 11 horas, a terça e a missa conventual. Às 12 horas, a sexta, seguida de almoço. Às 14h15, a noa, seguida de trabalho manual. Às 17 horas, as vésperas seguidas de oração. Às 18 horas, o jantar. Às 18h45, o capítulo. Às 19 horas, as completas. E às 20 horas, todos devem se recolher e dormir. Então, a partir desse momento, nosso superior da França, Dom Gérard Calvet, então, para deixar bem claras as coisas, do mosteiro chamado Mosteiro Santa Madalena do Barru, que é uma pequena cidade que ficava perto do mosteiro de Santa Madalena, achou que não devia mais seguir o Monsieur Lefebvre, porque ele estava indo na direção do cisma. Hein? Então, o que ele fez? Ele resolveu, de uma maneira bem hipócrita, vamos dizer. Realmente, foi assim. Né? Dizer, não, eu não estou me separando do Monsieur Lefebvre, mas eu vou fazer um acordo com Roma. O que Monsieur Lefebvre não fez. Ele percebeu que não dava para fazer um acordo com Roma. Se entender com Roma e fazer alguma coisa escrita, botar tudo certinho. Então, e nosso superior da França fez isso. Foi em Roma, na época de João Paulo II, então, e fez um acordo. Evidentemente, imediatamente ele se separou de Monsieur Lefebvre. Dizem que não estava se separando, mas estava se separando, sim. E Monsieur Lefebvre percebeu muito bem isso. E já apontou isso, né? Essa coisa errada, e falou, ele está enganado. Né? E ele está iludido, completamente iludido. Ele pensa que vai dar certo o que ele está fazendo, porque Roma está dizendo assim, o mosteiro do Barru, o mosteiro de Santa Madalena, não precisa mudar nada. Né? Nós aceitamos o mosteiro do jeito que ele é, vai poder continuar a rezar a missa tridentina, continuar as suas observâncias, os seus costumes, a sua tradição, e passar isso tudo para todo mundo, fazer apostolado ensinando essas coisas. Não vamos mudar nada, a gente não vai, tá tudo bem. Erro, ilusão, isso é uma ilusão. Né? Quando a gente quer pegar um peixe, né? A gente joga uma isca e no meio da isca tem um anzol. Né? E quando o peixe morde o anzol, pá, ele está ferrado, se ferrou. Né? E isso que aconteceu. Né? O nosso mosteiro da França, ele aí começou a defender as ideias do Concílio Vaticano II. Tem um padre que eu conheço muito bem, que está lá dentro, que é mais novo que eu, que escreveu um livro de 3.000 páginas, né, para defender a liberdade religiosa. Que a gente condena, nós estamos condenando a liberdade religiosa. O que a liberdade religiosa está ensinando? Que tem que aceitar as outras religiões, porque não sei lá o que, um monte de história, hein? Escorregando. E o que a gente ensina? Que todas as outras religiões são erradas. Existe só uma verdadeira religião, que é a religião católica. Por quê? Mais uma vez, a Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? E Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele não conseguiu se entender com todo mundo, apesar de ser Deus. Como é que ele veio aqui na Terra, ele que era Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e não conseguiu se entender com todo mundo, e foi morto, crucificado. Né? Como é que aconteceu isso? Não tinha habilidade para se entender com todo mundo? Ele que era Deus, né? E como é que aconteceu isso? E porque ele falou a verdade, que os homens não aceitam. Falou verdades que os homens não aceitam. Então, de maneira geral, o mundo, segundo o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo fala, o mundo já está condenado. O mundo segundo o que ele tem de ruim. Né? Isto é, que não aceita a verdade. Se a gente pega o prólogo de São João, do Evangelho de São João, ele fala, o verbo, que é Jesus Cristo, veio nesse mundo e não o aceitaram.
não o aceitaram. Que os homens, de maneira geral, correm para a perdição eterna. Né? Então, isso tudo quer dizer o quê? O budismo está condenado. O protestantismo está condenado porque a verdade é única e universal. Né? A porta é estreita, não é larga não. Né? Então, é universal, a verdade é única, não tem duas. 2 mais 2 são 4. Em religião é a mesma coisa. A doutrina é uma só, não pode ter várias doutrinas. Porque a doutrina, o que ela faz? Ela expressa quem é Deus. Né? Quem é Deus em si e o que ele fez. Por exemplo, ele fez o quê? Fez o que chama a economia da salvação. Organizou as coisas de um jeito para os homens se salvarem. E para combater o pecado original, veio com o batismo. Tem a Igreja Católica, tem a Virgem Maria, sempre Virgem Maria, que os protestantes não aceitam. Ela não teve, Jesus Cristo não teve irmãos, teve só um filho, chamado Jesus Cristo. Então, isso são os dogmas, a doutrina. Isso o mundo não aceita, os muçulmanos não aceitam essas coisas. Que tem a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não aceitam essas coisas, então a doutrina deles é diferente. Sim. Então, que houve essa ruptura e um ano depois de instalado o mosteiro aqui. Sim. E passou a ter uma outra orientação, né? Como o senhor colocou. Né? Então, o nosso superior da França, então, deu para se entender, ele deu um jeito para se entender com a Roma modernista. Né? Esse mosteiro aqui, ele tem uma ligação, uma comunicação regular com o de origem da França? Ou ele se tornou algo assim independente? Independente. Atualmente independente. Infelizmente, porque a gente não queria isso. Mas fomos obrigados a fazer isso, essa ruptura. Por conta dessa ruptura de 88. Isso, né? Exatamente. Nosso superior foi muito corajoso, tomou uma decisão muito forte. Nosso superior da França veio aqui e tivemos que expulsá-lo. Está aqui. Ele queria impor as ideias dele. E a gente não aceitou. Graças a Deus, hein? Mas o senhor é francês, continuou se mantendo aqui em Friburgo e há 34 anos, 32 anos. No mês de abril deu 32 anos, hein? Porque, bom, eu sou francês, estou aqui, bom, eu não sabia que ia ficar tanto tempo aqui, mas é a vontade de Deus, né? Um católico não tem pátria, ou tem sim, tem uma, que é do céu, né? Um católico não menospreza uma outra pátria, né? Ele quer que todo mundo se salve. O Papa, que é o responsável pela salvação das almas do mundo inteiro, de qualquer alma, mesmo dos pagãos, ele é responsável, vai prestar conta a Deus, de qualquer alma que tem aqui no mundo. Então, ele tem que ensinar para todo mundo um país a amar o outro. Não é ter uma concorrência, né? E um querer ser melhor que o outro, né? Esmagar o outro. Não, isso não pode ser assim. Irmão, é a lei da caridade, né? E, aliás, nós estamos vivendo uma situação dentro da igreja que é isso. Então, em primeiro lugar, a caridade, a salvação das almas. E Monsieur Lefebvre defendeu muito isso, hein? Em latim é salus animarum. Ele falou que está acima do direito canônico, das regras internas da igreja. Está acima isso. Né? Como está acontecendo isso? Que a Roma modernista está perseguindo os representantes da verdadeira Igreja Católica, né? Que estão querendo manter a linha certa. Então nós temos que criar um movimento de sobrevivência dentro da igreja, né? Que nem a ambulância no mundo. Quem não conhece isso? A ambulância não tem a obrigação de obedecer ao sinal. O sinal está fechado, ela pode passar. Claro, vai ter que ser com prudência, porque está todo mundo andando assim, respeitando.
mas ela tem direito. Isso é o normal. Então, atualmente, para a igreja sobreviver, tem que fazer isso. Eu vou dar, por exemplo, uma situação, a gente tem que usar a história também, para a gente se convencer da realidade presente. Né? Qual é a nossa realidade presente? Tem que usar o passado, a história. Santo Atanásio, né, na época dele, foi excomungado. Por quê? Porque ele falou o arianismo, que era de um padre que chamava Arius, né, é uma coisa errada. O que era o arianismo? Era uma doutrina que defendia a ideia seguinte, que Jesus Cristo não é Deus. E o Papa da época, que chamava Libério, defendeu essa ideia, apoiou essa ideia. Entendeu? E todos os bispos o seguiam o Papa. E Atanásio, não, o bispo Atanásio não, ele falou, está errado. Eu não vou nessa, não vou entrar nessa, não vou atrás disso. Né? Então ele criou, né, um grupo de pessoas, né, que defendiam a verdadeira doutrina, a doutrina íntegra, chama, íntegra. Né? E nós estamos fazendo a mesma coisa. Ele foi condenado, então, na época. O que aconteceu? O Papa Libério morreu, o bispo Atanásio morreu, apareceu um Papa que falou, ó, quem tinha razão era o bispo Atanásio. Né? E então foi levantada essa excomunhão, porque tem que fazer um processo de reabilitação, que nem Joana d'Arc, que foi condenado pelo bispo Cochon, que era um traidor da França, aliado dos ingleses na época, em 1431, tá? Por interesse de poder. Né? Então a excomunhão não é infalível. Então nós estamos excomungados, mas não é uma sentença infalível. O dogma é uma coisa infalível, sim. Né? O dogma de fé é infalível. Agora, quando é feito de uma maneira correta, né? Também tem isso, porque pode acontecer lá no futuro, por enquanto não aconteceu, né? Mas pode acontecer de promulgar um dogma de maneira errada também. Isso é dogma de fé, e não é. Isso vai acontecer, porque do jeito que a igreja está indo, está fazendo canonizações erradas hoje. Canonizando João Paulo II, né? Que não tem nada de santo. Paulo VI também, mesma coisa, e João 23. Tá? E o Monsieur Lefebvre falava, se um dia eles canonizarem João 23, eu irei em Roma depor, né? Com um dossiê lá, depor contra ele. Né? Vamos voltar a Santo Atanásio. Os beneditinos fazem parte do clero regular, né? É assim que a gente fala. Sim, porque obedece a uma regra, né? Mas... E o clero, os padres são o clero secular. Não é isso? Sim, do século, hein? Sim. É. Eu queria que você explicasse o que é uma missa tridentina. Então, a missa tridentina ela foi codificada por São Pio V, né? 1500 e pouco. Porque na época a igreja vai assim, vamos dizer, ela tem costumes dentro da igreja, né? E que com o passar dos séculos a igreja pode acrescentar coisas inúteis. Então a igreja vai purificando as coisas. Olha aqui, o essencial é isso. Acrescentaram tal coisa. Não, isso não pode. Então vamos deixar bem codificada a coisa para dizer, o essencial está aqui, ó. Todo mundo tem que fazer assim, tá? Para não fazer passos errados. Né? Hoje qualquer padre inventa de fazer uma missa. Né? É permitido. Né? Mas a missa tridentina é feita aqui no mosteiro, só para as pessoas entenderem. É em latim, né? Sim. Em latim. Do jeito que a igreja codificou. A gente não está inventando nada. Tradicional, as mulheres já têm que usar o véu. Sim, bom, aí são os costumes, né? Mas a missa em si é uma coisa, hein? A missa que o padre reza é um ritual que tem um missal, né? Tudo em latim, e o padre vai seguir o que está dentro desse missal. Né? O senhor, como monge, pode realizar uma missa? Não, tem que ser sacerdote. Né? Eu não sou sacerdote, então... O clero secular. O clero... Aqui tem alguns padres. Sim. Agora, por exemplo, está tendo uma missa, né?
Então, o monge que é padre, que é sacerdote, que está rezando a missa dele, agora, nesse momento. Está dentro da capela rezando. Eu queria, assim, uma curiosidade que eu tenho, acho que outras pessoas também terão, como é a rotina do Mosteiro Santa Cruz, aqui em Friburgo? Então, nós, estamos seguindo nosso fundador, que chama Padre Muart, que é um francês, que faleceu em 1854. Né? E, na época, ele estudou a regra de São Bento e falou, isso que eu tenho que fazer, seguir essa regra. Né? Mas, além disso, vou botar apostolado. Então, botou um pouquinho de apostolado, então estamos procurando seguir essa orientação. Somos beneditinos, então contemplativos, normalmente não ativos, né? Tem uma grande diferença dentro da igreja, né? Mas mesmo assim vamos fazer um pouquinho de apostolado. A parte de apostolado é uma parte ativa, né? Por exemplo, cuidar de pessoas idosas, cuidar de órfãos, cuidar de pessoas doentes, etc. Bom, são atividades, então é a vida ativa, né? Ninguém aqui na Terra tem uma vida puramente contemplativa. Não existe. Né? O fato de cozinhar, por exemplo, no mosteiro de carmelitas, que são muito contemplativas, né? São religiosas muito contemplativos, os cartuchos são muito contemplativos, mais que a gente. Né? Eles têm que fazer o quê? Eles têm que cozinhar. Tem que fazer as faxinas do mosteiro, das células dele. Fazer as obrigações do dia a dia já deixa de ser um ato ativa, né? Né? Então, isso exatamente. Mas vocês aqui, eu já vim aqui algumas vezes antes, eu já vi pessoas circulando por aqui, rezando um terço. Sim. Vocês são contemplativos. Somos contemplativos, a gente procura ser contemplativo a todo minuto que passa. E como é que é a rotina de um mosteiro contemplativo? Desde que acorde, que desperta. Sim, a gente levanta normalmente, quem puder, quem tiver saúde para isso, 3h30 da manhã, da madrugada, então. 3h30, togocinho, tá? Para quem puder levantar, vem para a capela, quem tiver saúde para isso. E a gente tem o ofício de matinas, que chama, que dura mais ou menos 1 hora, vou resumindo, hein? Depois durante o dia tem 8 ofícios. E a gente tem a obrigação normalmente de assistir pelo menos a uma missa, né? Então, os ofícios são durante o dia. To